Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, sou Ismael Souza, estudante do curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica da Universidade Federal de Uberlândia, no campus Monte Carmelo. Já estou praticamente no finalzinho do curso, quase terminando. Eu trago dicas aqui para todos vocês, dicas da minha vida acadêmica, o que eu passei, o que eu sofri, o que eu tive de mais facilidade. Eu trago aqui nesse canal para todos vocês. Você que não acompanhou ainda os demais vídeos, a qual também eu falo da minha trajetória, como foi que eu encontrei o curso, até eu fazer a prova do Enem, passar no Enem e conseguir passar aqui para a Universidade Federal de Uberlândia e conseguir a tão sonhada aprovação no curso que eu já tinha certeza que eu queria, e quando eu entrei tive mais certeza ainda a área que eu me apaixonei e que eu gostei demais. E hoje eu quero falar para todos vocês sobre o meu primeiro período, as minhas dificuldades e até mesmo as facilidades e quais foram as matérias que eu peguei no primeiro período. Eu lembro que eu entrei ali no primeiro período, no ano de 2021, se não me foge a memória, foi ali no mês de outubro, ainda estava quase finalizando ali aquele período crítico da pandemia. Quando eu fiz o Enem, eu fiz no período da pandemia. E quando eu consegui passar, também estava na pandemia, quase finalizando. E quando começou as aulas, estava na pandemia ali por volta do mês de outubro, setembro, alguma coisa assim, se não me foge a memória. E o meu primeiro período foi 100% online. E hoje eu quero falar para vocês um pouco de como foi a minha experiência de cursar o primeiro período de engenharia. Então, pessoal, tive 6 matérias obrigatórias de início, porque quando você entra ali no primeiro período, você não tem a opção de escolher quais matérias você quer pegar, que você quer cursar, mas de cara você já pega 6 matérias obrigatórias, que é Cálculo Diferencial Integral 1, Geometria Analítica e Álgebra Linear, Introdução à Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, Introdução à Programação de Computadores, Astronomia e Geodésia e, por fim, também a gente pega Desenho Técnico. Eu tive algumas dificuldades nessas matérias, mas todas as dificuldades a qual eu tinha, eu corria atrás, eu me dedicava para poder aprender, para mim não ficar, na realidade, nas matérias do primeiro período. E a maior dificuldade que eu tive foi no Cálculo Diferencial e Integral 1, porque eu havia terminado ali o ensino médio por volta do ano de 2017, aí eu havia entrado no Exército. E depois disso eu não tinha mais focado tanto nas matérias básicas do ensino médio, principalmente em matemática. Porque para você que quer cursar um curso de engenharia e principalmente engenharia de agrimensura e cartográfica, começa a se preparar para matemática básica. Porque no primeiro período você vai ter o cálculo 1. Aí no cálculo 1, no caso, a matemática básica é a base, é essencial para você poder acompanhar até mesmo o decorrer do cálculo 1. Porque no cálculo 1, de cara, a gente já vê funções, aí depois de funções vai ter na escadinha, aí a gente entra em limites, aí depois de limites a gente entra em derivada. Mas enfim, eu quero falar que, como eu tive a maior dificuldade no cálculo 1, e nesse período eu conhecia um jovem chamado Jales, que já também eu quero mandar um abração para ele, que me ajudou demais. Ele cursava Física na Federal do Piauí, e ele estava ali por volta do 4º, era o 3º período do curso de Física. E Física também, eles vê matemática, eles vê também o cálculo, quer dizer, o cálculo diferencial e integral, e eles vê o cálculo 1 e, se eu não me foge a memória, o cálculo 2. Então ele já tinha uma base e ele me passou alguns macetes e algumas dicas, e ele ia lá em casa de 1 a 2 vezes por semana para passar algumas dicas para mim. E eu me lembro que eu comecei a me estruturar
na matemática básica e chegou o final do período, graças a Deus e aos meus esforços e também ao Jales, eu consegui passar no cálculo 1 com 60. Aí depois, a matéria que eu tive também dificuldade no primeiro período foi programação de computadores, porque no caso eu nem sabia na realidade o que era aquilo, como era que fazia, mas eu confesso que eu me esforcei o bastante para poder entender, porque de cara, hoje em dia, atualmente, quer dizer, já é outra linguagem de computador que os professores ministram, que é uma linguagem mais didática, uma linguagem mais melhor de se trabalhar de início de cara. Mas a linguagem a qual o professor ministrava para a minha turma no primeiro período era a linguagem chamada Portugal, e essa linguagem ela começou a se tornar mais difícil quando começou a misturar outras linguagens, como C e outras linguagens lá que a gente tinha que fazer um paralelo, uma comparação no finalzinho da matéria com o Portugal. Mas, graças a Deus, também consegui passar com 60 dessa matéria, e as outras matérias foram razoavelmente, para mim, foram as mais fáceis, e as mais difíceis foram essas duas que eu citei para vocês, o cálculo 1 e a programação de computadores, foram as duas mais difíceis. Então, as outras 4 matérias para mim, foram razoavelmente mais fáceis, que foi a introdução de agrimensura e cartográfica, a qual o professor trazia conteúdo, ministrava conteúdo falando sobre a área, mercado de trabalho, como funcionava a área. E eu me lembro que também o professor nessa matéria, que era o Tomil, e atualmente também ainda é ele que ministra essa matéria, ele trouxe no período online uma empresa chamada Consag, e os donos dessa empresa foram estudantes aqui do curso de Engenharia Agrimensora e Cartográfica da Universidade Federal de Uberlândia, saíram e montaram uma sociedade, montaram uma empresa que hoje, graças a Deus, são bem-sucedidos na área. E eles vieram dar dicas para nós sobre o mercado de trabalho, qual foi até mesmo as dificuldades, as facilidades que eles passaram durante a sua graduação. Então aquilo foi enriquecedor para nós já iniciarmos, até mesmo sabendo como era a trajetória até chegar no finalzinho do curso. Eles contaram para nós, então aquilo foi uma maravilha, foi muito bom. Diferentemente de alguns cursos de engenharia que só vê na realidade a base da engenharia, que é o cálculo, que é a matemática, mas o nosso curso tem esse privilégio de já no primeiro período trazer uma matéria voltada realmente ao nosso curso, e isso é muito bom para os iniciantes e até mesmo para aqueles que estão caindo de paraquedas, que passaram sem saber muito bem como é o curso, mas começam a ver na realidade teoria no início e prática. No primeiro período a gente não teve prática na realidade, porque a gente estava no online, mas no primeiro período tem prática nessa matéria com o professor Tomil, a qual ele ensina até mesmo a manusear um pouco dos equipamentos, mostra os laboratórios para o pessoal. Então isso é muito importante, os alunos já ter de início o primeiro contato de como é o curso, isso é muito interessante. E a outra matéria a qual o professor ministra, Tomil, é astronomia e geodésia. De fato, se o professor fosse se aprofundar na geodésia, seria algo muito difícil, mas como é uma matéria introdutória à geodésia e também à astronomia, então foi muito bacana, foi muito bom, a qual a gente aprendeu que antigamente profissionais da nossa área, eles se orientavam pelos astros naturais, que é as estrelas, a lua, o sol, e hoje em dia a gente se orienta pelos astros artificiais, que são os satélites, através dos equipamentos de grande tecnologia que trazem a precisão e facilidade e agilidade para nós. Então essa matéria é uma matéria bastante importante para nós também já podermos entender como é essa nossa área de grande importância. E a outra matéria, a qual também não tive tanta dificuldade,
que a professora também é uma professora muito gente boa, facilitou também demais para nós no período online, que foi geometria analítica e álgebra linear. Não foi tão complicado, mas se a professora quisesse complicar, teria complicado bastante e seria bastante difícil, mas a professora facilitou na questão, não de deixar os alunos passar, mas facilitou de ensinar de uma forma didática, de uma forma que os alunos pegava essa matéria com muita facilidade. Então foi uma matéria bastante interessante para nós podermos estudar também. Então é isso, pessoal. Essa foi as 6 matérias que eu peguei no primeiro período. Assim como eu disse, eu tive dificuldade nessas 2 matérias, programação de computador e ao mesmo tempo no cálculo 1, no cálculo diferencial e integral 1. E a dica de ouro que eu quero dar aqui para vocês tenham uma base básica na matemática. Quer fazer um curso de engenharia? Então já começa a se preparar, se estruturar, ver algumas coisas básicas de matemática, e só assim você não vai sofrer tanto durante ali o primeiro período e também os restantes dos períodos também, que tem cálculo e também muita matemática. Mas tirando a matemática e os cálculos, o curso é extraordinário, é uma maravilha. Então, pessoal, é isso. Vocês tenham gostado de vocês ouvir aí um pouquinho da minha experiência no primeiro período, que eu tive essas dificuldades e essas facilidades, mas não é para vocês se assustar. Sabe por quê? Em toda matéria que os alunos têm mais dificuldades, como introdução à programação de computador e o cálculo diferencial integral 1, tem monitores, a qual eles são remunerados, que são alunos da graduação que estão cursando o curso. Eles passam por um processo, são aprovados, e sendo aprovados, eles estão aptos a tirar toda dúvida. Além do professor, tem o horário de atendimento do monitor. Me lembro que no primeiro período também, na matéria de cálculo e na matéria de introdução a computador também, eu tirei bastante dúvida com os monitores, e também a matéria de desenho técnico também, eu tirei bastante dúvida também com o monitor, a qual eram pessoas atenciosas, atentas, e também pessoas preparadas, a qual estavam ali para nos orientar e nos ensinar também da melhor forma, além do professor, que também estava ali atento para tirar toda dúvida e nos ensinar da melhor forma e da melhor maneira. Também havia os monitores. Então, fique tranquilo, não é bicho de 7 cabeças, como diz o ditado por aí. Eu não era a pessoa mais inteligente da minha turma, mas eu era, e sou ainda na realidade, uma pessoa esforçada, dedicada, e também ao decorrer do curso eu fui criando mais maturidade, e eu fui sabendo conciliar o meu tempo. Então é isso, pessoal, a dica que eu quero deixar para todos vocês nesse vídeo, que eu sobrevivi às 6 matérias iniciais do curso. Depois vou contar mais um pouco para vocês como foi a minha experiência no segundo, terceiro período, quarto período. Fiquei em algumas matérias, mas quero contar para vocês em outro vídeo específico, e quero contar depois como foi o meu segundo período, quando eu cheguei presencialmente aqui na universidade para cursar, sentar na cadeira, ver ali o professor presencialmente. Então, no outro vídeo, eu quero contar para vocês como foi o meu segundo período e o terceiro período, para vocês ficarem por dentro, e também quais foram as matérias que eu consegui pegar no segundo período. Então, pessoal, a dica que eu quero deixar para vocês: seja uma pessoa disciplinada, seja uma pessoa esforçada, seja uma pessoa dedicada, porque se você for uma pessoa disciplinada, focada, dedicada, você vai conseguir tudo aquilo que vocês querem. O curso de engenharia é um curso difícil? É um curso difícil, eu não posso negar isso. Mas se você for perguntar para qualquer pessoa que já cursou, que está terminando, que está iniciando, que está no meio, vai dizer que é difícil. Mas se você não precisa ser uma pessoa tão inteligente, 100%, mas se você for uma pessoa disciplinada, dedicada, sabe aquilo que quer, você vai conseguir aquilo que você quer, você vai conseguir passar nas matérias. Pode ficar em uma, pode ficar em 2? Pode, mas quando chegar no próximo período, você pega de novo, você levanta a cabeça
e você vai passando, vai dando tudo certo. Então, pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e compartilha também para aquele seu amigo, sua amiga que quer saber um pouco como é o primeiro período do curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica.